E os estoques de suco de laranja da indústria brasileira devem encerrar a campanha 18/19 e começar a próxima, 19/20, no dia 1º de julho, com estoques bem reduzidos. Estoques que ficam pouco acima de 200 mil toneladas, uma redução de mais de 41% quando comparado ao início da safra atual. Esses dados foram colocados à disposição na manhã desta terça-feira pela Citrus BR e revela uma redução bastante forte nos estoques brasileiros em relação ao que acontecia no final do ano passado. Entretanto, esses estoques, eles são ligeiramente mais altos do que a primeira estimativa. A primeira estimativa da Citrus BR em relação ao final de estoques de suco de laranja da indústria brasileira dava conta de pouco mais de 140 mil toneladas. Acabou encerrando em 200 mil toneladas de suco de laranja. Vamos ver no gráfico os números da Citrus BR, que fica mais fácil de entender. A campanha 17/18 encerrou com 342.960 toneladas de estoque de passagem. Inicialmente, a campanha 18/19 se imaginava com um estoque final de 146 mil toneladas, o que não aconteceu. Aconteceu esse final aqui, ou deve ser confirmado esse final aqui, de 200.560 toneladas. Entre os fatores para a queda nos estoques entre as safras está a diminuição na estimativa de safra e piora de rendimento industrial. O número de caixas necessárias para a produção de 1 tonelada de suco foi o que informou a Citrus BR. Mas não é só isso. Você viu um número aqui bem interessante? Quando nós explicamos os dados do porquê que reduziu tanto os estoques de passagem, rendimento menor na indústria. Ok. Só que, comparado com a inicial, a expectativa inicial com a atual, você tem aí 60 mil toneladas de suco de laranja que apareceram a mais no estoque. E isso acontece, entre outros motivos, por conta de consumo, comercialização e exportação. Mas quem vai explicar esses dados agora é Walter Pulga Júnior. Pulga, números da Citrus BR revela, né? Eu trouxe aqui dados, rendimento menor na indústria, tem estoque menor de passagem, mas não é só isso, as exportações brasileiras foram menores, Walter Pulga? Foram menores sim, Fabiano. Como você bem lembrou, o fato é que nós estamos com dificuldade para exportar mais. Aliás, recentes reuniões em Brasília, entre os Ministérios da Agricultura e da Economia, com a Citrus BR, que é a empresa que representa a Citrosuco, a Cutrale e a Louis Dreyfus, que são os maiores processadores de suco no Brasil, e que concentram esses embarques para o exterior, a Citrus BR expôs para os órgãos do governo, né, para os técnicos do governo, que precisa aumentar as exportações em 300 milhões de dólares. Atualmente, faturamento gira em torno de 2 bilhões. É preciso subir para 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora, para aumentar essa exportação de suco, sem a ajuda do governo, fica muito difícil. Por quê? Porque é necessária a intervenção do governo para abrir caminhos na China, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Para começar, nos dois países da Ásia, China e Coreia do Sul, o consumo de suco de laranja tem crescido. Já nos Estados Unidos, que também exporta suco de laranja, a ideia é aproveitar as brechas geradas por problemas aí que prejudicaram a oferta local nos últimos anos. Então, a produção nos Estados Unidos caiu muito. Então, precisamos negociar uma venda maior de suco de laranja para os Estados Unidos. Agora, no caso da China e da Coreia do Sul, temos alguns problemas. O que acontece na China? Segundo Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, o problema é a variação tarifária imposta pelos chineses que incide sobre o suco de laranja que nós exportamos, tanto congelado como concentrado. Isso depende até da temperatura. Veja, segundo os chineses, até 18 graus negativos, pagamos 7,5% sobre o valor da venda. Mas, se for 17,9 graus negativos, graus Celsius negativos, passa a ser de 30%. Portanto, essa variação tarifária é um problema que precisa ser resolvido. As indústrias brasileiras exportam para o mercado chinês pagando tarifa de 7,5%. Mas, para isso, olha, Fabiano, eles transportam o produto em tambores, não a granel, ou seja, perdem escala, perdem competitividade e as margens das indústrias diminuem, né? Bom, segundo a consultoria Markstrat,
com sede em Ribeirão Preto, né? Dados mostram que de 2003 a 2017, a demanda da China por suco cresce 184% para 130 mil toneladas, enquanto o mercado mundial recua quase 22%. Então, no mercado mundial, o que nós temos é um recuo no consumo de suco de laranja. Mas nos países para os quais a gente tem contato comercial, isso cresce muito. Por isso, é importante agora a participação do governo. E é o que pensa fazer a indústria agora com o auxílio do governo, expandir esse mercado para aumentar, na verdade, as nossas vendas. Mesmo assim, estamos com estoques baixos, os mais baixos dos últimos anos, você lembrou disso, mas é importante melhorar a venda e o faturamento. As empresas de suco, que processam suco de laranja, processam laranja e exportam suco, têm tido dificuldade nos últimos anos. Portanto, é de se esperar que haja novos mercados, porque nos grandes consumidores brasileiros, de suco brasileiro, Europa, por exemplo, o que está ocorrendo, Fabiano, é uma redução no consumo de suco de laranja. Tanto que há uma campanha que a Citrus BR promoveu junto a distribuidores de suco e processadoras de refrigerantes e de sucos lá na Europa, incentivando o consumo de laranja. E veja, um detalhe importante, não é incentivar o consumo junto ao consumidor diretamente, beba mais suco, suco é bom para você, para a sua saúde, não. Junto aos médicos, a campanha é muito delicada, está sendo implementada pela Citrus BR na Europa para conter a queda do consumo. O objetivo é falar com médicos, com pediatras, que passem a indicar para os pais das crianças a utilização, o consumo de suco de laranja e, com isso, recuperar esse mercado lá na frente. Vale lembrar que o mercado de suco de laranja, e o Brasil domina 80% no mercado mundial de suco de laranja, perdeu muito, teve uma queda de consumo muito grande, porque disputa agora com outros sucos. Goiaba, pêssego, uva, kiwi, há sucos no exterior das frutas mais diferentes. Portanto, há uma competição e a laranja perdeu espaço. Suco de laranja, de fato, perdeu espaço. Há uma campanha para, pelo menos, evitar uma queda maior na Europa e já há a perspectiva de comercializar mais com a China, com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. De olho na informação, porque produtor de laranja que não estiver bem informado vai sofrer pressão na medida em que o estoque aumenta e as vendas não cresçam, os preços tendem a cair. Por enquanto, ainda é possível pensar numa expansão do mercado de suco.